Irmãos, mesmo assentados, vou convidar você para abrir a sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. À medida que eu for lendo os versos, eu estarei explicando os versículos para a gente não ler o texto, que é um longo texto, duas vezes. Atos 17. Irmãos, vivemos em um mundo plural, cheio de filosofias, crenças e ideologias. Cada cultura, cada cidade, cada povo tem os seus altares. Sejam eles explícitos com imagens ou invisíveis, como culto ao dinheiro, culto ao prazer, culto ao poder. A pergunta que precisamos fazer é: como a Igreja de Cristo deve anunciar o Evangelho em meio a tantas cosmovisões, ou seja, visões de mundo diferentes? Atos capítulo 17 nos mostra o apóstolo Paulo em Tessalônica, em Bereia e Atenas. E em cada contexto desse texto, Paulo prega a mesma mensagem, mas com abordagens diferentes, sempre centradas em Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina neste texto como a palavra de Deus deve ser anunciada fielmente, confrontando os ídolos e trazendo vida onde reina a ignorância espiritual. O tema dessa noite que eu quero conversar com os irmãos é: o Evangelho de Cristo confronta e transforma todas as culturas. O Evangelho de Cristo confronta e transforma todas as culturas. Esse texto, meus irmãos, ele está dividido em 3 partes. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é Paulo em Tessalônica, que vai dos versos de 1 a 9. Veja o que diz aí os versos de 1 a 9. E ao passarem por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, conforme o seu hábito, foi até lá, foi até ele. E por 3 sábados debateu com eles acerca das Escrituras, declarando e demonstrando que era imprescindível que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. E alguns deles creram e se uniram a Paulo e Silas, juntamente com uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Porém, os judeus, movidos de inveja, reuniram consigo alguns homens ímpios entre os vadios e, ajuntando a multidão, alvoroçaram a cidade, invadindo a casa de Jason. Buscavam levá-los para o meio do povo. E não os encontrando, arrastaram com violência a Jason e alguns irmãos perante os magistrados da cidade,
clamando: estes que têm transformado o mundo inteiro também chegaram aqui, os quais são hospedeiro, e todos esses estão agindo contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. E a multidão, assim como as autoridades da cidade, ficaram agitadas ao ouvirem essas coisas, depois de receberem a fiança estipulada de Jason e os demais, soltaram-nos. Primeira coisa que o texto nos informa aqui, meus irmãos, os versos 1 e 3, nos diz que Paulo entra na sinagoga e expõe as Escrituras. E qual foi a mensagem do apóstolo Paulo? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O verso 3 diz assim: ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Meus irmãos, por que é importante pregar sobre a morte de Cristo? Porque a morte de Cristo, meus irmãos, é o cumprimento da justiça de Deus. Por isso que eu e você, a igreja do Senhor Jesus, precisa pregar sobre a morte de Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Romanos 3, versos 25 e versículo 26. O verso 25 diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. Isaías capítulo 53, versos 5 e 6. Diz assim o texto: e era desprezado. Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Meus irmãos, a Reforma Protestante sempre destacou que a salvação é somente pela obra substitutiva de Cristo. O apóstolo Paulo faz questão de falar da morte de Cristo para as pessoas em Tessalônica, porque sem a cruz não haverá perdão. Porque Deus não pode simplesmente ignorar o pecado. Ele puniu em Cristo. Por isso, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Tessalônica, a primeira coisa que Paulo faz é anunciar a morte de Jesus Cristo. É falar que Cristo morreu por pecadores.
Mas por que, meus irmãos? É importante também pregarmos não apenas a morte de Cristo, mas também a ressurreição de Jesus Cristo, como fez também o apóstolo Paulo. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da vida eterna. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmãos, João Calvino, comentando esse texto, ele diz que a morte de Cristo é vencida não apenas pela expiação da cruz, mas pelo triunfo da ressurreição. Então, ao falar da morte e da ressurreição de Cristo, não é algo opcional do apóstolo Paulo, é anunciar o próprio Evangelho. Deus reconciliou consigo mesmo pecadores como nós e garante a vida eterna em Cristo. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. Ele chega aqui em Tessalônica e ele anuncia a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque são dois atos extremamente importantes para a salvação daquele que crê. Para mim e para a sua salvação. E essa é a missão nossa também. Como igreja do Senhor Jesus, nós somos chamados também a pregar essa mensagem que o apóstolo Paulo pregou. É falarmos da morte de Cristo, mas também falarmos da ressurreição de Jesus. Mas Paulo, ele também continua dizendo aqui no texto. Por quê? Ele prega sobre a morte e ressurreição de Cristo. Mas a pergunta é, qual foi o resultado da pregação do apóstolo Paulo? Qual foi esse resultado? Veja o que diz aí o versículo 4 e 5 de Atos capítulo 17. Diz assim, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Agora veja o verso 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Meus irmãos, sabe o que aprendemos aqui nos versos 4 e 5? Que a pregação do Evangelho sempre produz dois efeitos. Fé em alguns e rejeição em outros. É isso que acontece quando você prega o Evangelho de Cristo. Quando você fala de Jesus, quando você anuncia o Evangelho da graça, o Evangelho da cruz, seja numa reunião familiar, onde tem pessoas ali que não são crentes, seja numa reunião com amigos, com vizinhos, esses dois efeitos vão surgir. Alguns vão crer, vão abraçar a fé, mas outros vão rejeitar a mensagem do Evangelho. É isso que acontece com Paulo aqui. Ele chega nessa cidade de Tessalônica, prega, fala da morte e da ressurreição de Cristo, e dois efeitos
acontecem aí depois da pregação dele. Alguns abraçam a fé, mas outros rejeitam a mensagem. Veja o que diz os versos 6 até o versículo 9. Porém, não os encontrando, arrastaram, são alguns irmãos perante as autoridades, chamando estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Verso 7, os quais Jasson hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem estas palavras, contudo soltaram Jasson e os demais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Percebam, meus irmãos, que a acusação que os judeus fazem contra aqueles que ouviram e creram a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo vem com tom de ironia. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Paulo e Silas foram vistos pelos judeus como revolucionários sociais, mas o verdadeiro poder deles estava na pregação do Evangelho. Meus irmãos, a palavra de Deus nunca é neutra. Ela confronta os ídolos, desestabiliza sistemas injustos e expõe a rebelião do coração humano. O evangelho pregado pela igreja sempre será escândalo para o mundo, porque anuncia que Cristo é o Senhor sobre tudo, incluindo na política, na economia e na cultura. O verso 7 diz que todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Aqui temos uma acusação contra Paulo e Silas que é falsa, em parte. Paulo e Silas não estavam organizando uma rebelião, mas anunciando o senhorio de Jesus. Jesus é o rei que está acima de qualquer rei terreno. Ele é o rei da nossa vida. O rei deste mundo, representado pelo imperador romano César, que é um poder limitado. O reino de Deus tem Cristo, o Rei soberano, que é eterno. Meus irmãos, os inimigos do Evangelho sempre torcem a verdade para acusar os cristãos. Jesus, de fato, é rei, mas rei espiritual e eterno. É Ele quem conduz e abençoa e governa a sua igreja. Irmãos, somos submissos às autoridades civis desse país. Mas nenhuma autoridade terrena pode usurpar o lugar de Cristo Jesus. No verso 8, o texto diz: tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. O Evangelho, meus irmãos, gera agitação, porque confronta toda religião falsa quanto à política. E é o que acontece aqui. Onde o Evangelho é pregado fielmente, ele incomoda o mundo.
seja através de perseguição ou de rejeição cultural, onde o evangelho chega, pessoas ímpias ficarão incomodadas, meus irmãos. Verso 9, o texto diz: contudo, soltaram já são os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Este verso, meus irmãos, nos mostra que a igreja deve estar disposta a pagar o preço por sua fidelidade com a palavra de Deus. Hoje a gente às vezes escuta as pessoas cantando assim: vou largar tudo. Eu vi um outro dia um louvor desse aí: vou largar tudo para seguir Jesus. Será mesmo que você tem coragem de largar tudo? Será mesmo que você está disposto a largar tudo para ser fiel a Cristo Jesus? Nós somos chamados, meus irmãos, para pagar um alto preço por anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Ser cristão, meus irmãos, é estar preparado para morrer por causa do nome de Jesus. Porque foi Jesus quem disse que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Mas há aqui um segundo ponto que eu quero destacar aqui. Vimos aí nos versos de 1 a 9, Paulo pregando na cidade de Tessalônica. Agora, nos versos 10 a 15, Paulo prega em Bereia. Versículos 10 até o versículo 15 diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Irmãos, o versículo 10 nos mostra que a perseguição em Tessalônica não paralisou o trabalho missionário de Paulo e Silas. Eles vão para Bereia para anunciar o Evangelho. Isso nos mostra que a igreja nunca deve pensar que a perseguição é derrota. Deus usa as oposições contra o Evangelho para abrir novos campos de pregação. E é o que nós vemos aqui, nos versos 10 a 15. No versículo 11, o texto diz: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Percebam, meus irmãos, que os bereanos são chamados de nobres.
E por que são chamados desta forma? Em primeiro lugar, porque eles receberam uma palavra com, como diz aqui, avidez. Ou seja, não de forma cega, mas desejosa. Em segundo lugar, eles examinavam diariamente as Escrituras. E aqui podemos fazer uma ligação com o princípio do só a Escritura. Meus irmãos, toda pregação deve ser julgada pela Escritura. O pregador não é autoridade em si mesmo, mas servo da palavra. E olha que o texto diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias. Paulo ali pregando e eles com a Bíblia aberta, conferindo para ver se Paulo está falando de fato das Escrituras. Isso aqui, meus irmãos, é extremamente importante. Porque nós vivemos num tempo onde muita coisa é falada, muita coisa é pregada. E o povo está engolindo muita coisa. Mas por que isso? Porque não estão examinando as Escrituras. Pastor Hernando Dias Lopes, ele falou que ele foi numa igreja pregar e quando ele acabou de ler o texto bíblico, para começar a exposição do texto, o povo fez assim. O Hernando falou que logo ele percebeu que essa igreja não está acostumado com a Bíblia. Por quê? Se está acostumado com a Bíblia, ela fica aberta para você examinar a exposição do texto. Como faz aqui os crentes de Bereia. Paulo está pregando, mas eles estão com o texto bíblico aberto, examinando o que o apóstolo Paulo está falando. E é assim, meus irmãos, que nós também precisamos fazer. É assim que a igreja do Senhor Jesus precisa fazer, precisa examinar as Escrituras para não ser levado para vento de doutrinas, para não ser enganado por heresias. Precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa saber manusear o texto bíblico para não ser enganado por falsos mestres. E é o que esses homens fazem aqui. E sabe o que esses homens aprendem aqui? Que a salvação alcança diferentes classes sociais, quebrando barreiras humanas. Porque o texto diz assim, o verso 17 de Atos. Veja o que o texto diz, versículo 12. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. O Evangelho de Cristo, meus irmãos, não é apenas para uma classe de pessoas, não. O Evangelho precisa ser pregado para todos. Todos precisam ouvir a mensagem da cruz, seja ele rico, seja ele pobre. Todos precisam ouvir que são pecadores, que a salvação somente em Cristo Jesus. É o que acontece aqui, nessa pregação do apóstolo Paulo. Aqui vemos o fruto da palavra de Deus. O exame fiel das Escrituras leva fé verdadeira. Muitos deles creram. Isso mostra que o Evangelho não é fé cega, mas fé fundamentada na revelação de Deus. O verso 12 diz que mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Sabe o que nós aprendemos aqui então, irmãos? Que a salvação alcança diversas classes sociais. Quebra barreiras humanas.
Salvação não é, a mensagem do Evangelho não é apenas para um grupo. Não, a mensagem do Evangelho é para todos. Todos precisam ouvir que são pecadores e precisam de Jesus Cristo. O verso 13 diz assim: mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá incitar e perturbar o povo. Mais uma vez, vemos a perseguição contra o Evangelho. Isso nos mostra, meus irmãos, que a pregação fiel sempre enfrentará resistência. Onde Cristo é pregado, o inimigo se levanta. Olha o verso 14 e 15. Versículo 14 e 15 diz assim: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Paulo, meus irmãos, é novamente conduzido pelos irmãos para um outro campo missionário, a cidade de Atenas. Silas e Timóteo ficam em Bereia, mostrando que a obra de Deus não depende de um homem só. Mas a obra de Deus depende do próprio Deus. E Ele usa cada um de nós, cada um de vocês, para ser instrumento dEle, aonde Ele levar você, meu irmão, minha irmã. Mas há aqui um terceiro e último ponto que eu quero destacar. Agora, Paulo em Atenas. Versos 16 até o versículo 34. Narra isso para nós. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Por que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas
como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar bem que não estar longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou no meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Irmãos, Atenas é o centro da filosofia grega, repleta de templos e altares dedicados aos deuses da mitologia grega. Paulo fica indignado com a idolatria, com os ídolos daquela cidade. No versículo 17 diz que Paulo começa a dialogar na sinagoga com os judeus e também com os gentios na praça. Isso nos mostra que Paulo está atingindo diferentes esferas da sociedade. E é assim, meus irmãos, que é a nossa missão como pregadores da palavra. Nós precisamos atingir diversas esferas da sociedade. O seu amigo do trabalho, que não é crente, precisa ouvir do Evangelho. O seu vizinho, que não é crente, precisa ouvir do Evangelho. Seu irmão, a sua irmã, seu tio, sua tia, não sei, da sua família que não é crente, precisa ouvir do Evangelho. No verso 18, diz que filósofos, epicureus e estoicos contendiam com Paulo. Ou seja, esses grupos de filósofos debatiam com o apóstolo Paulo. Mas quem são esses filósofos, epicureus e estoicos que Paulo debatia? Os epicureus, meus irmãos, são discípulos do filósofo Epicuro. Esse grupo defendia que o objetivo da vida era alcançar o prazer. Mas não no sentido de excessos, e sim como a ausência de dor e perturbação da alma. Eles eram materialistas. Acreditavam que tudo era formado de átomo, inclusive a alma. Negavam a providência divina. Não acreditavam na vida após a morte. Para os epicureus, ao morrer, a alma se desfazia. Esse era o pensamento desse grupo que Paulo debatia. Os estoicos eram seguidores de um homem chamado Zenão de Cítio.
Esse grupo ensinava que a felicidade vinha de viver em conformidade com a razão e a natureza. Percebam, meus irmãos, que esses filósofos chamam o apóstolo Paulo de pregador de deuses estranhos. Pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Aqui vemos que o Evangelho confronta falsas cosmovisões, visões de mundo. Porque nos versos 19 a 22, vemos Paulo mostrando isso. Paulo é levado a um local chamado Areópago. O que era o Areópago? Areópago, meus irmãos, era um local tradicional de reuniões públicas, também de julgamento. Quando se diz que Paulo foi levado ao Areópago, significa que Paulo foi conduzido a uma audiência diante do conselho local para explicar sua nova doutrina. E aí no versículo 22, o texto vai dizer: então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Percebam, meus irmãos, que Paulo começa com um ponto cultural. E aí ele vê um altar com várias imagens de deuses da mitologia grega. E vê um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. E é por aí que Paulo vai pregar e revelar aos atenienses quem é o Deus verdadeiro. Quem é esse Criador, sustentador, Senhor da história e juiz que eu anuncio para vocês. Os versos 24 a 31, ele mostra sobre isso. E aí Paulo termina sua pregação falando para os atenienses que o Cristo que foi ressuscitado é o centro da sua mensagem. Os versos 32 a 34 nos mostram que alguns zombaram do apóstolo Paulo. Outros adiaram de ouvir Paulo e outros creram na mensagem do apóstolo Paulo, como diz o verso 34. Ou seja, meus irmãos, o capítulo 17 de Atos nos mostra um retrato do poder do Evangelho em três contextos distintos: na sinagoga, na praça pública e no Areópago. A mensagem foi a mesma: Cristo morreu e ressuscitou e reina. Irmãos, o desafio para nós, como crentes no século XXI, é sermos uma igreja bíblica e bereana, fiel e ousada em anunciar Jesus Cristo em meio a uma sociedade tomada por idolatria. Essa é a missão nossa. Essa é a missão sua, meus irmãos. É anunciar a mensagem do Evangelho. O único meio de pessoas serem salvas, de terem seus pecados cancelados, perdoados, é você anunciando o Evangelho de Cristo e dizendo: Cristo veio a esse mundo para morrer por pecadores. Ele veio a esse mundo para ir para a cruz no seu lugar. Se você crer na mensagem da redenção, você será salvo. Cristo ressuscitou ao terceiro dia para mostrar para você que você também ressuscitará, salvo em Cristo. Essa mensagem, meus irmãos, que Paulo pregou. E essa é a mensagem que eu e você temos que continuar pregando. Fora de Cristo, não há esperança para ninguém. Ninguém será salvo
por se dizer bom, ninguém será salvo por praticar boas obras, ninguém será salvo porque nunca fez mal ao outro, não. Para ser salvo, a pessoa precisa reconhecer que é pecador e que precisa de Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode mudar a vida do homem. Então, meu irmão, minha irmã, anuncie essa palavra, porque eu tenho certeza que gente na sua família, vizinho seu, amigo seu, precisa ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.